1942, terceiro ano da Segunda Guerra Mundial. Enquanto os nazistas avançam pela Europa, os britânicos sofrem derrotas seguidas e estão desesperados por uma vitória onde quer que seja. Dois dos generais mais carismáticos de todos os tempos, o marechal de campo Irving Rommel e o general Bernard Montgomery, disputam um pedaço do deserto africano. Eles podem estar a quilômetros de distância, mas em pensamento estão diante da mesma mesa. Dois generais modernos, experientes em batalhas no deserto, vão penetrar nas mentes de Rommel e Montgomery para analisar suas táticas, enquanto uma equipe de peritos militares vai comparar os equipamentos utilizados Atacar! e seu poder de fogo, Parando! para mostrar como a Batalha de El Alamein foi vencida. Generais em guerra. A Batalha de El Alamein. Em fevereiro de 1941, Hitler envia o general Irving Rommel ao norte da África para comandar a luta contra os britânicos. O deserto líbio é um atraso de vida para o general, cuja fama é de ser ao mesmo tempo brilhante e insubordinado. Rommel gostava de violar regras e assumir riscos. Riscos existem para serem enfrentados. Oportunidades existem para serem aproveitadas. Se uma coisa é uma ameaça, também é uma oportunidade. O tenente-general John Kisley é um conceituado general britânico que já comandou tanques no deserto. Ele é fascinado por Rommel. Rommel era um líder carismático, liderava no fronte. Não obedecia ordens se não concordassem com elas, embora houvesse exceções. E, às vezes, Rommel mudava seus planos rapidamente. O trabalho de Rommel é recuperar o exército italiano, que vem enfrentando os britânicos no Egito e na Líbia. Os aliados alemães estão quase aniquilados. Hitler dá a Rommel um punhado de homens e tanques para defender o que restou do exército de Mussolini. Mas Rommel ignora as ordens e imediatamente parte para o ataque. Dois dias depois de chegar ao norte da África, Rommel enviou suas tropas ao ataque. Eles encontraram o inimigo 450 quilômetros a leste e Rommel estava lá em uma pequena aeronave sobrevoando o local. Ele sabia que o mais importante na guerra é assumir e manter a iniciativa. O estilo de Rommel era a guerra relâmpago, que visava atacar, surpreender e sempre se movimentar para achar os pontos fracos do inimigo antes de cercá-lo e matá-lo. Generais bem-sucedidos costumam ter um certo grau de intuição e instinto, e Rommel tinha isso de sobra. O ataque relâmpago de Rommel surpreende os britânicos e seu exército desgastado os expulsa da Líbia. O estilo ousado de Rommel foi destaque na Primeira Guerra Mundial, quando ele ganhou a Cruz de Ferro por bravura. Depois disso, ele chefiou a guarda de segurança de Hitler, conquistando a confiança do Führer. Além do exército, Rommel tinha um grande amor por seu filho e sua esposa Lucy. Ele escrevia para ela quase sempre que podia. E as cartas mostram que Rommel era, acima de tudo, um homem para quem a mulher era a pessoa mais importante do mundo. Ele partilhava com ela suas observações mais íntimas da batalha e da campanha. 3 de abril de 1941. Minha querida Lu, estamos atacando desde o dia 31 com enorme sucesso. Eu me arrisquei contra todas as ordens e instruções porque as condições pareciam favoráveis. Os britânicos estão fugindo desesperados. Nossas baixas são pequenas e o resultado ainda não pode ser estimado. Quero que saiba que mal consigo dormir de tanta alegria. O objetivo de Rommel está no leste. Ele pretende atravessar o Egito, cruzar o Canal de Suez e assumir o controle dos campos petrolíferos adiante. Os britânicos levam vantagem no ar,
Por isso, Rommel precisa derrotá-los em terra. Ele encontra inspiração em uma arma projetada para derrubar aeronaves. O ex-comandante de tanques, Crispin Swain, explica. Este é o canhão de 88 milímetros. É uma arma antiaérea com alto poder de fogo e alta velocidade de disparo. Rommel percebeu que, abaixando a trajetória do canhão, era possível acertar alvos no solo com enorme precisão a mais de 2.000 metros de distância. Assim, além de aviões, também era possível acertar tanques. Os alemães tinham então um canhão antitanques que disparava mais rápido, com maior precisão e mais longe que qualquer arma que tinham tido antes. E o que os britânicos tinham de equivalente? Um pequeno canhão de 40 milímetros. Sidney Alford projeta explosivos para as Forças Armadas. Pedimos a ele para comparar o poder de fogo dos dois canhões. Primeiro, o britânico de 40 milímetros. Temos aqui um plástico com 100 gramas de pólvora. Ele representa o impacto de um projétil disparado do canhão britânico. Disparando. 5, 4, 3, 2, 1. Nada espetacular, eu diria. Virou o barril, mas nem o tirou do chão. Agora, o canhão de 88 milímetros que dispara um projétil mais pesado numa velocidade maior. Nesse saco, temos 1,7 kg de pólvora com um detonador. São 17 vezes a quantidade anterior. Isto representa o canhão alemão. Disparando. 6 metros. Gostei, é bem mais forte. Onde quer que esteja, o canhão de 88 milímetros domina todos os campos de batalha. É o rei do deserto. Com o auxílio dessas poderosas armas, Rommel improvisa novas táticas para combater os britânicos. Ele ataca com panzers e finge bater em retirada, atraindo os tanques inimigos a uma bateria de canhões que os destroem. A tática criativa de Rommel dá resultado. A batalha prossegue por vários meses, mas no fim Rommel toma o controle da Líbia dos ingleses. Em função disso, Hitler promove Rommel à patente de marechal de campo. Até mesmo o inimigo se impressiona. O primeiro-ministro britânico Winston Churchill afirma que Rommel é um adversário hábil e ousado, um grande general. Impaciente pelas vitórias, Rommel continua pressionando na direção leste. Em junho de 1942, os britânicos são obrigados a recuar até a cidade de El Alamein, onde se preparam para resistir. Surpreso com a velocidade do avanço de Rommel, Winston Churchill vai pessoalmente ao deserto. Ele decide que o 8º Exército Britânico precisa de um novo homem no comando. Em 18 meses na África, Rommel já enfrentou 3 comandantes britânicos e avançou 1.200 quilômetros no deserto. Agora, ele terá um adversário à altura. Um oponente ansioso pelo confronto. Em agosto de 1942, o general Bernard Montgomery chega à África ansioso para lutar, com muita disposição, e ele vai precisar. Sua tarefa é enfrentar o marechal de campo Irving Rommel, conhecido como a Raposa do Deserto. Montgomery fisicamente era pequeno, rebelde e pode-se dizer quase um desajustado em alguns aspectos. Era uma daquelas pessoas irritantes que acha que sempre sabe a resposta e jamais desistia de uma discussão,
Ia até o fim, até se convencer de que tinha imposto o seu ponto de vista. O Major-General Patrick Conderly comandou os tanques britânicos na Primeira Guerra do Golfo. Montgomery é um de seus heróis de infância. Lembro que ele foi à minha escola uma vez dar uma palestra e no fim ele disse: "Vou dar um livro para a sua biblioteca. É um bom livro. Eu o escrevi." A exemplo de Rommel, Montgomery é um soldado de carreira. Ele não é conhecido pela ousadia, mas pelo planejamento e treinamento. É muito devotado à esposa. É um marido dedicado. No entanto, sua esposa morre precocemente, deixando-o arrasado, como demonstra em suas memórias. Fiquei totalmente arrasado. Minha alma gritava angustiada. A escuridão total parecia me cercar. Toda energia foi me tirada. Ele ficou com um filho com quem não convivia muito, porque estava determinado a chegar ao topo de sua carreira. Ele era esse tipo de homem. Montgomery não era muito conhecido ao ser escolhido para comandar os britânicos em El Alamein. Ele acredita estar à altura da tarefa, mas Churchill não tem tanta certeza. Então ocorreu uma coisa extraordinária. Montgomery foi escolhido contra os desejos de Churchill, que não acreditava muito nele quando o colocou no comando do 8º Exército. Mas Montgomery sabia que seria capaz. Um dia depois de chegar ao deserto, Montgomery se reúne com seus oficiais subordinados e comunica que não haveria mais retiradas. Vamos ficar e lutar. Se não podemos ficar aqui vivos, então iremos ficar aqui mortos. Vamos acabar de uma vez por todas com Rommel. Ninguém irá questionar minhas ordens. Ninguém vai chorar. Acho que foi o termo que usou. Vamos fazer o que eu mandar e pronto. Quem não gostar pode ir embora. Depois disso, o moral ficou elevado. Montgomery sabe que o estado de espírito é crucial. Seus homens consideram Rommel superior aos seus próprios líderes. Os soldados britânicos respeitavam Rommel de um modo que nunca haviam respeitado um inimigo desde Napoleão. E era uma situação psicológica muito interessante, porque existia até certo ponto a crença de que não podiam vencê-lo. A sensação era que ele fosse sobre-humano, que faria algo espetacular em todas as ocasiões. Montgomery propositalmente passa a usar uma boina comum do regimento de tanques. Os soldados adoraram aquela boina com a insígnia do general ao lado da insígnia do regimento de tanques. E todos sabiam que aquele era Montgomery. Ele estava criando um status de celebridade e um mito. Aquilo era inspirador. E é claro, o mito cresceu. Lá estava o homem, lá estava o chefe que iria derrotar Rommel. Os soldados que lutavam por ele eram os homens de Mont. E a confiança cresceu no 8º Exército. Montgomery estuda as táticas do inimigo. Por fim, ele conclui que o impulsivo Rommel está se tornando previsível. Rommel tinha duas opções. A primeira era continuar na defensiva até acumular suprimentos para atacar El Alamein. A segunda era atacar e tentar passar. É claro que Rommel escolheu a segunda. Isso levou à batalha de Alan el Halfa. Montgomery imagina que Rommel vai tentar chegar a uma colina em Alan el Halfa, próximo de El Alamein. Ele move seus tanques para o local e os deixa posicionados. Ele sabe que a tática favorita de Rommel é contornar pelo flanco, deslocando as tropas para o sul e atacando por trás. Assim, ele também posiciona uma divisão blindada aqui, para atacar Rommel caso ele se utilize da rota usual. Montgomery decidiu em Alan el Halfa que iria travar uma batalha razoavelmente estática. Era uma coisa diferente do que vinha acontecendo quando os tanques se movimentavam e tentavam cercar Rommel. O que Montgomery dizia era: quero que meus tanques esperem o inimigo atacar, e se for preciso, manobramos depois.
Nós vamos tentar derrotá-los em posições estáticas. Era uma mudança. Confirmando a previsão de Montgomery, Rommel decide atacar pelo flanco. Ele acredita que um ataque relâmpago surpreenderá o inimigo. A tática de Rommel começa mal. Os Panzers são atacados pelo ar e pelos tanques britânicos. Após uma tempestade de areia que atrasa o avanço das tropas, Rommel perde a velocidade e o elemento surpresa. Ele então decide abandonar a manobra pelo flanco e atacar de frente. Mas Montgomery não aproveita essa chance para contra-atacar e apenas espera. Os tanques de Rommel ficam expostos quando lutam para subir a colina sob ataque dos britânicos. Ele é obrigado a recuar. O porco não está atacando, ele reclama. Rommel estava conhecendo o estilo de comando de Montgomery. Ele tinha um conceito muito baixo sobre Monte. Dizia que era cauteloso demais. E em várias ocasiões, durante a batalha de Alan el Halfa, Rommel cometeu erros terríveis e achava que Montgomery aproveitaria para contra-atacar. Mas Monte nunca fez isso. Mas Churchill quer que Montgomery ataque imediatamente. Churchill sofria muitas pressões na Inglaterra e sua liderança era questionada. Ele queria uma vitória no deserto e acreditava que o ataque em El Alamein deveria acontecer o mais rápido possível. Deve ter sido muito difícil não ceder diante de tamanha pressão política. Mas Montgomery sabia que o 8º Exército não estava pronto e não ia atacar até estar preparado. Montgomery cria um rigoroso programa de treinamento para os soldados. Lutar em forma e em forma para lutar. Seus homens entram em forma para lutar, enquanto os soldados alemães e italianos estão caindo como moscas. Querida Lu, finalmente consegui tomar banho e trocar de roupa, depois de ter dormido só com meu casaco nas últimas semanas. Meus oficiais comandantes estão doentes, todos os que não foram mortos estão feridos. Logo serei o único oficial alemão que viu a coisa toda, do início ao fim. Meses de lutas no deserto estão cobrando seu preço. O número de soldados alemães doentes é 3 vezes superior ao dos homens de Montgomery, o que dá aos britânicos essa enorme vantagem. O historiador militar Andy Robert Shaw acredita que tudo se deve a uma arma secreta britânica. O exército britânico é extremamente rigoroso e cumpre regras muito cuidadosas de controle sanitário. Acima de tudo, há regras sobre ir ao banheiro, onde se pode fazer, como se pode fazer e como limpar depois. O ideal é cavar o mais fundo possível, para os dejetos irem lá para baixo, porque vai encher bem rápido. Agora temos um vaso sanitário, pronto para usar. Aí está, é só usar. É preciso tampar para as moscas não entrarem. Quando quiser usar, é só tirar isso de cima. Os soldados de Rommel contam com a velocidade e as manobras rápidas. Eles têm pouco tempo para amenidades como construir latrinas. Os alemães defecavam indiscriminadamente no deserto e voltavam. Isso atraía moscas que depois pousavam na comida, provocando disenteria, que quando se espalha não é preciso um ataque inimigo para tirar centenas de homens de combate. A higiene sanitária é muito importante para os soldados no meio do deserto. As condições impróprias enfraquecem o exército de Rommel. E nem mesmo ele é imune.
Ele começa a ter problemas no estômago e no fígado. Os médicos querem que ele tire uma licença, mas ele se recusa. Antes, Rommel quer acabar de vez com Montgomery. Mas enquanto Rommel planeja o próximo movimento, Montgomery pretende finalmente tomar a iniciativa. Após semanas de treinamento, seus soldados estão no auge da forma. Então, a peça final se encaixa quando ele recebe um presente dos americanos. Este é o tanque Sherman, talvez o tanque mais famoso da Segunda Guerra. Tem 3 metralhadoras e o canhão de 75mm dispara projéteis autoexplosivos e capazes de perfurar blindagens. Assim, ele pode ser usado na artilharia, no apoio à infantaria ou para destruir outros tanques. É extremamente fácil de dirigir e chega a quase 40 km por hora. Com ele, Monty finalmente tinha um tanque capaz de levar a guerra aos alemães. Atacar! Com a chegada de 300 tanques e novos soldados, Montgomery tem agora 1.000 tanques contra 500 de Rommel, além de 200.000 homens, o dobro do exército alemão. No entanto, fornecer comida e água para tantos homens no deserto é um grande desafio. Montgomery tem a grande vantagem de lutar próximo ao porto que o mantém abastecido. A maior dificuldade de Rommel é fornecer alimentos, combustível e munição aos seus homens. Quanto mais ele avança no Egito, mais longe fica do Porto Líbio que tem sob controle. A distância é muito grande. Além disso, com os aviões britânicos bombardeando os navios de suprimentos, a alimentação do exército de Rommel torna-se um grande problema. Sem opções, Rommel muda de tática. Abandona os ataques que aperfeiçoou e prepara a defesa. Rommel vai esperar que Montgomery venha até ele. Há quem pense que Rommel era bom apenas em guerras que envolviam manobras, mas ele provou ao estabelecer a posição de defesa em El Alamein que também era mestre na guerra estática, sabia se defender. A defesa de Rommel inclui 2 enormes campos minados com 61 quilômetros de extensão, com 1 quilômetro de distância entre eles. Ele os chama de Jardins do Diabo. Os alemães colocam outras minas entre os 2 campos para criar caminhos abertos. Homens e tanques que passarem pelo primeiro campo serão levados por essas rotas até o segundo campo minado. E atrás dele, com os canos apontados para as rotas, estão os tanques e canhões de Rommel. Campos minados, obviamente, não bloqueiam totalmente o caminho. Você sabe que o inimigo vai acabar passando. Mas eles têm 2 funções. Primeiro, o inimigo será obrigado a passar por um trecho aberto, e é possível atacá-lo e matá-lo quando estiver passando. Segundo, vai provocar um atraso, e você pode usar essa vantagem para reagrupar suas forças no local onde o inimigo está penetrando. Por isso, eles eram críticos para os planos de Rommel. Ansioso para anular o movimento de Rommel, Montgomery cria uma escola para remoção de minas. Treina seus homens a acharem e desativarem as minas alemãs. A procura de minas com o uso de baionetas sob fogo inimigo é um processo extremamente lento e o soldado enfrenta um perigo oculto. Seu peso não é suficiente para acionar minas antitanques, mas ele sabe que não está seguro. Rommel também colocou no local minas antipessoais.
Eu acabei de enterrar uma réplica da chamada mina saltadora. É uma mina antipessoal e é acionada quando um soldado pisa sobre ela. Aqui tem uma que não enterrei, e ela consiste de 2 latas. Uma pequena carga de pólvora que explode logo depois que alguém pisa e comprime isso. Esta é a parte que causa o dano. Ela sobe até a altura da cintura. Isso contém um alto explosivo e, normalmente, bolas de aço de 1 centímetro. Mata um soldado, mata outro, num raio de 50 metros. E quem está mais longe fica com os olhos lacrimejando. Para testar seu efeito, Sidney fixa a lata com bolas de aço e pólvora na altura em que a mina saltaria. Disparando! 4, 3, 2, 1... A força da explosão lança as bolas através do soldado até a parede rochosa atrás dele, mostrando o alcance do dispositivo. Minha nossa, que estrago! Há vários furos na região da pelvis. Um aqui na parte de dentro da perna. É uma arma terrível. Mas a maioria das armas são horríveis. Com os campos minados preparados, Rommel está pronto para seu segundo duelo com Montgomery. Mas agora sua decisão de ignorar os conselhos médicos começa a pesar. Rommel, naquele momento, estava muito doente. Ele tinha pressão baixa e sofria desmaios. Tinha disenteria e problemas estomacais. Alguns dias ficava totalmente acamado. A guerra no deserto o deixou esgotado física e mentalmente. Ele não queria deixar o fronte, mas os médicos o obrigaram a voltar para receber tratamento médico na Alemanha. Enquanto Rommel deixa o campo de batalha, Montgomery planeja o próximo movimento. Ele quer fazer os alemães pensarem que vai atacar no sul, enquanto reúne seu principal exército em segredo para atacar no norte. Mas como esconder um grande exército no deserto, onde é possível enxergar por quilômetros? Montgomery pede ajuda a um homem. Maskelyne, o Magnífico, mestre das ilusões, é um mágico britânico. No início da guerra, ele entra para o corpo de engenheiros reais, onde forma um grupo conhecido como Gangue Mágica. Sua função é criar ilusões e confusões em grande escala. Maskelyne sabia que não podia fazer uma coisa no deserto sumir, mas ele podia fazer parecer outra coisa. Ele tinha que fazer o exército de tanques no norte desaparecer. Foi assim que ele fez. Primeiro, faz-se uma moldura, cobre-se com lona e pintam-se janelas e rodas. Pode não parecer convincente de perto, mas visto de longe, em meio a ondas de calor, os tanques de Montgomery são agora caminhões de suprimentos inofensivos. Com o principal exército disfarçado, Montgomery deixa algumas tropas no sul para realizar ataques com o objetivo de distrair os alemães. Em seguida, ele reúne suas tropas. Estamos prontos. A batalha que vamos iniciar será uma das mais decisivas da história. Será o momento de virada da guerra. Os olhos do mundo estarão sobre nós, observando atentamente o resultado da luta. Podemos dar a resposta agora. Nós venceremos. Em 23 de outubro de 1942, Montgomery surpreende as tropas alemãs e italianas com um intenso bombardeio de artilharia. O barulho é tão alto que os ouvidos dos artilheiros chegaram a sangrar. Enquanto 1.200 canhões bombardeavam os italianos e alemães, Montgomery foi para a cama e dormiu. Pelo menos é o que ele disse.
Mas eu posso garantir que com um bombardeio dessa intensidade é quase impossível dormir. De qualquer forma, esse foi o mito propagado por Montgomery. E foi uma coisa pensada, porque ele dizia: estou relaxado, estou pronto, descansado e posso assumir o controle da batalha. O plano de Montgomery é ambicioso. Ele quer atravessar os campos minados numa única noite. Especialistas em remoção de minas abrirão o caminho, criando 2 corredores com 7 metros de largura para os tanques passarem. A operação chama-se Passos Leves, porque os soldados terão de andar com muito cuidado para não acionar as minas. Assim que passarem, os britânicos atacarão a infantaria de Rommel e provocarão um confronto com a divisão Panzer. Montgomery usou uma tática da Primeira Guerra Mundial. Um grande bombardeio de artilharia e pequenos ataques no sul para fazer Rommel acreditar que a ofensiva vinha dali. Ao mesmo tempo em que a maior parte das tropas atacava pelo norte. Com isso, ele pretendia criar confusão, evitando que Rommel reforçasse qualquer área em particular. E teria a chance de invadir pelo local escolhido em 24 horas. Quase 5.000 homens do exército escocês abrem caminho para a infantaria através dos campos minados. Cada companhia é acompanhada por um tocador de gaita de fole. Entre eles está Duncan McIntyre, de 19 anos. Os homens têm ordens de não parar para mortos e feridos. Duncan é um dos atingidos. Seu corpo é recuperado mais tarde, com os dedos ainda tocando o instrumento. O número de mortos é alto. Alemães e italianos reagem sem piedade. Os tanques britânicos ficam presos em um enorme congestionamento ao tentarem passar pelas trilhas estreitas que foram abertas. Eles se tornam alvos fáceis para os canhões de 88 mm e para a artilharia aérea. Os tanques têm uma falha grave. Eles pegam fogo rapidamente. O tanque Sherman era chamado de forno de ingleses pelos alemães. E até pelos aliados, porque incendiava logo de cara. Por vários motivos. O motor era gasolina, havia muitos vapores em volta, muita munição a bordo, estocada de forma descuidada. Vamos mostrar quanto tempo se leva para sair de um desses tanques. Um time de rugby vai nos ajudar. Oi, gente. Subam. Primeiro é o copiloto. Se o veículo for atingido por um projétil, eles terão que sair o mais rápido possível. O artilheiro entrou. Agora é o comandante. São 5 pessoas no tanque. Cinco segundos. O comandante saiu. 8 segundos. O carregador saiu. E saiu o artilheiro. Agora vem o copiloto. O tanque está sendo alvejado por metralhadoras o tempo todo, gente. 20 segundos. E o piloto está saindo agora. É o último dos 5 tripulantes. No total foram 38 segundos. Se o tanque estivesse em chamas, vocês teriam uns 15 segundos para sair. Significa que você e você não teriam saído. Essa é a realidade que aqueles soldados viviam no dia a dia. Com os tanques presos nos campos minados, Montgomery tem uma crise nas mãos. Ele acorda após a primeira noite de batalha e descobre que nenhum único tanque passou. Seu plano está dando totalmente errado. Ele acordou e foi informado do problema. Na verdade, acho que ele já esperava. Mas também deve ter ficado decepcionado e pensando: o que farei agora?
Enquanto Montgomery avalia o tamanho do problema, o caos reina no lado alemão. O substituto de Rommel, General Stumer, morre de infarto durante o ataque da artilharia. Hitler cancela a licença de Rommel e ordena que ele volte ao deserto. Rommel, então, retornou e mandou uma mensagem para todos em seu exército. Eu voltei. Assinado Rommel. E isso, claro, tem um grande efeito no moral de todos os membros da divisão Panzer. Após a segunda noite tentando passar, o plano de Montgomery está ruindo. Seus tanques continuam parados e a raposa do deserto está de volta. Enquanto as coisas estão melhorando para os alemães, do outro lado da mesa o plano de batalha de Montgomery está ruindo. Com eventos fora de seu controle, Montgomery é obrigado a improvisar, mas não desiste. Ele pretende derrotar Rommel pelo cansaço. Tem mais homens e tanques para utilizar e leva outra vantagem em um confronto direto. Metade das mortes em campos de batalha ocorrem em virtude de hemorragias. O tratamento imediato é vital, como explica o professor Harold Ellis. Aqui temos 5 litros de fluido. É o volume de sangue de um jovem soldado. Se ele for ferido, pode perder meio litro sem perceber. Quando a perda é de 2 litros, estamos em uma situação bastante perigosa. Se alguma coisa não for feita logo, o soldado vai morrer. A maior parte das mortes ocorre em menos de 30 minutos e o sistema de transfusão de sangue alemão é lento e inadequado. O operador punha a agulha na veia do doador. Ligava por meio de uma seringa até uma agulha na veia do receptor. Então ele extraía o sangue do doador, fechava a válvula, injetava no receptor, fechava a válvula. Era extremamente demorado. E, além disso, o soldado estava doando sangue, em vez de enfrentar os britânicos. Os britânicos utilizam outro sistema. Eles não usam doadores vivos, mas sim levam garrafas de sangue até a linha de frente. Você punha a agulha no receptor, erguia a garrafa ou pendurava numa árvore e deixava o sangue escorrer. Era possível ter uma fila de pacientes, 20 ou 30, todos recebendo sangue, com talvez apenas 1 ou 2 pessoas supervisionando. Com apoio médico e os números a favor, Montgomery acredita que vencerá o inimigo pelo cansaço. Mas seus tanques ainda estão presos nos campos minados de Rommel. Então, ele os tira de lá e lança um novo ataque próximo à costa, com as tropas australianas e uma divisão blindada. Era uma situação crítica para Rommel, porque ele só tinha suprimentos para 3 dias e o combustível estava acabando. Agora Rommel tem um dilema. A maior parte de seus tanques está no sul. Se forem enviados até a costa, não terão combustível suficiente para voltar caso Montgomery lance um ataque continente adentro. Sua intuição lhe disse que o principal ponto de ataque era no norte, e ele ordenou à sua reserva para seguir para lá. Sem dúvida, foi uma decisão corajosa. Os soldados australianos lutam bravamente próximo à costa, sob ataque constante dos alemães. Entre eles está o recruta Percival Gradwick, mineiro da Austrália Ocidental. Quando o comandante, o tenente e o sargento de seu batalhão são mortos, ele assume o comando. Percival ataca um posto de defesa do inimigo com 2 granadas e avança sobre os destroços para matar os sobreviventes. Ele morre ao atacar um segundo posto sozinho. E é condecorado póstumamente com a Cruz Vitoriana.
É exatamente esse tipo de coragem que, na opinião de Montgomery, levará à vitória na Batalha de El Alamein. Mas a raposa do deserto vai revidar? Montgomery acredita que seu plano agora está funcionando e que Rommel está ficando desgastado. Nesta situação, toda a habilidade e capacidade de movimentação de Rommel não valem nada. É o tamanho que importa, e o exército de Montgomery é 2 vezes mais numeroso que o alemão. Rommel está preocupado. Querida Lu, não restam muitas esperanças. Passo a noite de olhos abertos, incapaz de dormir diante da carga que está sob meus ombros. Durante o dia, estou esgotado. O que acontecerá se as coisas derem erradas aqui? Esse pensamento me atormenta dia e noite. Não vejo saída se isso acontecer. A decisão de Rommel de concentrar as forças em um só local o deixou vulnerável. Rommel, de certa forma, foi obrigado a pôr todos os ovos numa cesta quando levou o exército para o norte. E embora fosse o correto a fazer, ele não podia ser forte em todos os lugares. Após 8 dias de combate, Rommel está cambaleando e Montgomery decide acabar com o sofrimento. Enquanto o ataque na costa continua, um novo ataque é lançado no interior do continente. Segundo ele, seria um cruzado de direita seguido de uma esquerda arrasadora. Montgomery entrega as ordens pessoalmente. Mais tarde, ele escreveu: Aquele era o plano mestre, e somente o mestre poderia escrevê-lo. O plano dá certo. Enquanto Rommel continua detido na costa, os tanques de Montgomery conseguem penetrar num ponto fraco das defesas alemãs, no interior do continente. A posição de Rommel era indefensável. Era provável que as forças alemãs fossem totalmente aniquiladas no local. Rommel pede a Hitler permissão para bater em retirada. Hitler respondeu com ordens expressas para que ele ficasse exatamente onde estava, que não cedesse 1 metro sequer de terreno. Até aquele momento, Rommel acreditava que Hitler fosse um gênio militar. Quando recebeu essa ordem, ele começou a gritar com seus oficiais, dizendo que os conselheiros de Hitler estavam loucos, que Hitler estava louco, que a ordem era uma insanidade total. Rommel combate durante mais um dia e ordena a retirada contrariando a ordem de Hitler. A batalha chega ao fim. Restam a Rommel apenas 12 dos 500 tanques. 30 mil soldados, 1/3 de seu exército, são capturados por Montgomery. Rommel leva o que restou de seu exército até a fronteira entre Egito e Líbia. Lá, ele é informado que o general Patton desembarcou com tropas aliadas no Marrocos e Argélia. Ele está cercado. Montgomery comandou a primeira grande vitória britânica na guerra. O Egito e os campos de petróleo do Oriente Médio estão salvos. O orgulho britânico foi recuperado. Churchill ordena que os sinos de todas as igrejas britânicas sejam tocados pela primeira vez desde o início da guerra, 3 anos antes. Churchill, é claro, estava extasiado com tudo. O país todo celebrou. Sinos tocaram. Foi um momento de grande alegria. Todos estavam animados e Churchill dizia o tempo todo que podiam vencer. Ali estava um exemplo e não iam parar enquanto a vitória não fosse completa. Foi um grande momento na história. Montgomery recebeu o título de cavaleiro após El Alamein.
Mais tarde se tornou comandante supremo adjunto das forças da OTAN na Europa. Viveu até os 88 anos. Erwin Rommel escapou do deserto e continuou questionando as decisões de Hitler. Depois de ser implicado na tentativa de assassinar Hitler, Rommel teve o direito de escolher entre o suicídio ou um julgamento por traição. Ele se matou com cianeto.